Bom dia, pessoal. Hoje finalmente a gente vai conseguir iniciar a gravação dos vídeos sobre o jogo Mareistra, do designer Bojan Pragjacic. E para quem está acompanhando a gente lá no grupo do Face, já sabe que esse autor ele tem muito jogo fora do Brasil, né? Lá no site do BGG, que é o Board Game Geek. No caso do Mareistra, ele é um jogo de terror, tá? Que seria baseado no universo cutulense, famoso Cthulhu. Para quem conhece os contos do H.P. Lovecraft, já sabe do que eu estou falando. É sempre baseado naquele universo, com aqueles personagens. Então tem monstros, tem horror, tem sanidade abalada. Então assim, é um universo de terror muito interessante. Para quem gosta do tema, como eu, o escritor H.P. Lovecraft, ele tem um universo muito legal de ser explorado com a leitura. Fica aí uma dica de leitura para vocês. Bom, o Bojan, ele tem uma característica interessante, que a maior parte dos jogos que ele faz é de forma gratuita. Ele não comercializa os jogos. Esses jogos eles se encontram fora do Brasil, óbvio, que ele é estrangeiro, lá no Board Game Geek, que é um site de fora, né? Se me fala a memória, ele é americano. E é equivalente ao nosso Ludopédia. Só que, lógico, a Ludopédia aqui ela é minúscula e bem mais recente. O Board Game Geek ele já está ativo há muitos anos. Existe uma área lá que eles chamam de WIP, é uma sigla, tá? WIP, que seria Word in Progress, que é um fórum onde que tem vários jogos em desenvolvimento, incluindo esse. As regras, então, elas não estão ainda definidas. As regras estão ainda sendo trabalhadas, mas de qualquer forma a gente já tem as versões atuais e com elas já dá para jogar tranquilamente. Tanto que o material desse jogo já está disponível lá. Lógico, ele pode até sofrer alguma atualização, mas aí já é coisa pequena. Então quem quer experimentar o jogo já dá para ser impresso em casa, que é o meu caso. Inclusive eu já estou fazendo também a tradução de todo o material, né? Eu só não vou fazer a tradução nas imagens, mas a gente já está com os textos ali, eu acho que uns 80% do texto do jogo já está traduzido. Bom, pessoal, esse daqui é o mapa. No caso, esse ele está com tamanho de 40 por 40. Quando eu fiz a minha impressão dos tokens, eu acabei fazendo eles no tamanho que veio do arquivo. E no arquivo ele está com 3,5 de tamanho. Então são arquivos, acabou ficando peças grandes para esse tabuleiro. Então eu fiz a opção, no lugar de imprimir e refazer todos os tokens, eu vou deixar esse mapa para jogatina rápida com marcadores. Então nada impede vocês de utilizarem ele, por exemplo, coloca só para saber o que é. Tipo, esse daqui é um token de monstro. Deixa esse token do lado, coloca um marcador definindo a cor e aí coloca ele no tabuleiro. Então é perfeito para jogar com marcadores. Eu testei e funcionou muito bem. Aqui no caso eu vou fazer com o tabuleiro que eu montei, que é um tabuleiro um pouquinho maior. Bom, então esse tabuleiro, esse tamanho de 40 por 40, ele está lá disponível no BGG, está no fórum da WIP, aonde que tem todo o desenvolvimento do jogo. E tem também esse daqui, que eu acabei montando, ele já é um pouco maior, ele tem, se não me falha a memória, eu acho que é 60 por 60 ou 70 por 70. É um mapa grandão. Usei o mesmo esquema, tá, de montagem, só que aqui ele já está utilizando mais folhas porque eu faço a impressão em casa. E fala sério, nada melhor do que jogar num tabuleiro gigante. Isso para quem tem aí o espaço disponível. Bom, de qualquer forma, ele está aqui. Esse eu utilizei 1, 2, 3, 6, 9. São 12 impressões. Eu usou 12 folhas A4. Como sempre, eu vou contar a historinha do jogo. Eu não imprimi as regras, que como eu estou alterando e colocando alguns adendos para facilitar a interpretação e corrigindo um pouquinho a tradução, eu vou usar a versão virtual
tá, do texto na versão que eu traduzi, que está na versão 19. Essa é a versão 1.0 das regras do Bojan, traduzidas e sendo atualizadas com anexos, um pouco de transcrição das jogatinas dele. Bom, pessoal, eu vou contar a historinha aqui, só para entender qual é o contexto do jogo, né? Seria o flavor. O navio pesqueiro Mareistra desapareceu perto da costa da Islândia em 1926. Era um dos maiores navios croatas fabricados em Kraljevic e estava viajando em direção à Islândia, e essa era a sua 18ª viagem. Ele possuía uma tripulação experiente de 20 pessoas, com um capitão muito capacitado chamado Matt Horvath. Em algum lugar perto da ilha vulcânica de Surtsey, eles foram varridos por uma tempestade, ficando presos em um recife totalmente desconhecido. Seus pedidos de ajuda foram recebidos por outro navio navegando nas redondezas, o Columbia. Mas, devido à forte tempestade, eles não puderam alcançá-los até 24 horas depois do incidente. Que é como vocês vão ver aqui, a gente tem uma trilha que são as horas. A gente tem exatamente 24 horas. A essa altura, o navio Mareistra já havia afundado para nunca mais ser encontrado. A última mensagem do rádio recebida pelo Columbia foi: eles não são humanos. Mareistra é um jogo cooperativo de sobrevivência de terror para até 6 jogadores. Vocês, como jogadores, reviverão as últimas 24 horas do navio amaldiçoado, atacado pelos Deep One e outros pesadelos aquáticos. Tá? Deep One, as enguias, os híbridos, eles fazem parte do universo do Lovecraft, tá? Do escritor. Então todo mundo que já conhece esse universo do Cthulhu, eu chamo de universo cutulense, vai saber exatamente de quais personagens que a gente está falando. São monstros. Para sobreviver, você terá que pedir ajuda por rádio e disparar o sinalizador conforme instruído na carta de crise inicial. Além disso, ocorrerão algumas crises aleatórias que precisam ser evitadas para terminar o jogo com sucesso. Tá? Isso é o flavor básico. Tá? Ele introduz a gente aqui no navio. Então, basicamente, ele estava navegando, ele acabou batendo num recife desconhecido e agora a tripulação está presa e sendo atacada ali por monstros. Então, aqui é o Mareistra, ele está dividido em decks. Então, a gente tem o que seria o porão, né? O deck lá mais abaixo. A gente tem o deck intermediário, que é o lower deck. E a gente tem o upper deck, que seria aquele deck, a parte de cima do navio. Então, são 3 camadas de navio. Tem um monte de numeração, a gente já vai ver como funciona. Tem algumas bolinhas vermelhas que eu coloquei, que são marcadores. Isso é para facilitar o meu trabalho de configuração, tá? Mas ele não vem com isso. Mas fica aí uma sugestão para quem quiser fazer. Futuramente, talvez o Bojan coloque o nome de algumas salas principais, que existe uma tabela aqui em cima com os nomes, tá? Isso também vai facilitar. Mas, tranquilo para ser jogado. A gente vai ter algumas cartas, tá? Na verdade, muitas. E aí, para facilitar um pouco o processo de jogatina, especialmente para quem não tem muito conhecimento em inglês, eu já fiz a tradução da maior parte delas, tá? Pelo menos assim, ficou faltando o deck de itens, que tem muitos. Essa semana eu devo começar, não sei se eu vou concretizar, mas assim, todos os outros decks já estão montados e traduzidos, o que facilita bastante. Bom, a gente tem aqui um deck que se chama Crew Manifest, que na verdade é a tripulação. São cartas com 20 tripulantes. A gente pode escolher, dependendo do número de pessoas que estão jogando, a gente seleciona daqui. Esses tripulantes é o que estão dentro do navio. Alguns estão vivos, outros estão mortos. A gente vai, durante a aventura, a gente vai encontrando eles. Então, alguns vão se juntar ao nosso time. Outros que vão estar mortos, a gente vai simplesmente, às vezes, coletar item, ou mesmo, às vezes, eles podem aparecer como monstros. Bom, de qualquer forma, a gente vai deixar esse deck aqui separado. A gente tem esse deck, que são deck de, na verdade, eventos, né? Que é uma caveira. Aqui tem vários eventos
tá? São 45 cartas marcadas. Então elas têm uma numeração. Cada evento ele é único. Lógico, tem às vezes alguns eventos que se repetem, mas basicamente cada carta é única. Também, como a gente tem bastante texto, esse deck já está traduzido inteiro. Então, quem baixar as regras lá que eu fiz a tradução, vai ver lá embaixo que tem pela numeração, vocês têm já a tradução direto da carta. Isso é para tentar ajudar um pouco. Aqui, na verdade, já ajudou bastante. A gente tem aqui o deck do Malediction, que eu acho que é... Eu acabei traduzindo como maldição, né? Então, são as maldições. A gente tem essa caveira meio que destruída, que às vezes durante o jogo os personagens acabam sendo amaldiçoados e essas são as cartas que vão entrar. Também tem, eu acho que são 4 tipos, se não me falha a memória, e esses 4 tipos eu já deixei traduzido, também está lá, para facilitar. Bom, a gente tem esse deck, que são de caveiras vermelhas. Esse é o deck de crises. Tá? Então, durante o jogo vai surgir algumas crises além da principal, que eu inclusive já marquei aqui com mais um marcador para saber que essa carta ela já começa no início do jogo. A gente já configura ela desde o início. Tá? Resolvendo essa crise e conseguindo passar as 24 horas lá, a gente vence. Ou mesmo se a gente conseguir fugir com os barcos que tem salva-vidas. Mas isso, lógico, só depois que a crise está resolvida. Então, esse daqui é o deck de crise. A gente vai configurar depois tudo certinho para visualizar. Tem mais um deck, que é o deck do arsenal, que são as armas. Uma carta perdida aqui. Que também a gente deixa separado, porque na prática ela entra em ação quando a gente entra aqui no arsenal, que é essa sala 5. Por isso que eu coloquei a bolinha e está marcado lá em cima também. O problema é que essa sala vai estar trancada no início. A gente tem algumas salas que ficam trancadas. Então a gente vai ter que abrir essas salas, né? Pegar itens, a chave ou ferramentas para conseguir abri-las e para conseguir acessar e executar algumas coisas do jogo. Na verdade, algumas missões. Então eu vou deixar ele aqui separado. Bom, pessoal, então a gente tem esse deck também de itens. Que ele é grande, esse não está traduzido ainda, depois eu vou começar a traduzir algumas cartas, aí com o tempo a gente vai ficando com tudo bem traduzido. Lembrando que quem tiver dificuldade aqui na leitura, pode usar lá o que foi apresentado no nosso grupo, pelo Joquinhos Hard, a ferramenta do Google Tradutor no celular. É só apontar o celular com o programa aberto que ele faz a tradução na hora da carta. Se vocês não gostarem muito da tradução, feita com a câmera, pode também bater uma foto da carta, que o programa também faz a tradução da foto e a qualidade é um pouco melhor. Eu pelo menos prefiro por conta da qualidade, mas sem dúvida com a velocidade de apontar e ele já traduzir facilita bastante. Bom, vamos deixar esse deck aqui. Bom, então esses são os decks que a gente vai utilizar. Deck dos tripulantes, deck de eventos, deck dos malefícios ou maldições, as crises, o arsenal e os itens. Bom, pessoal, aqui eu tenho a carta que revela os monstros no tabuleiro, que é a gente tem barulhos em todo o navio. Quando a gente descobre o que ele é, normalmente a gente revela e é um monstro. Então aqui tem hard game, que a gente usa aqui na verdade um D12 dado, e a gente tem o medium que está aqui atrás. Então a gente escolhe o nível de jogo aqui. Eu vou jogar no medium, porque esse jogo ele já é difícil por natureza. Então já deixem definido qual é o lado dessa carta que vocês vão utilizar. A gente tem o Homem Track, que seria a trilha de presságio, que é essa cartinha também. Mesma história, ó. Ela tem o modo hard e a gente tem o modo medium. Aqui também vai ter um marcador, a gente vai andar com ele e quando chega aqui ele volta e continua. Tá? Então isso aqui é cíclico. A gente vai usar essa carta quando for a fase do presságio. Esse jogo só tem 3 fases. Então a nível de desenvolvimento do jogo ele é relativamente fácil. A gente tem também os 4 monstros, a gente tem as fichas de estatísticas deles. Isso também eu ainda não traduzi, mas eu vou deixar aqui do lado, são fichas grandes,
tá? Então elas ficam aqui porque a gente vai utilizando nos combates. Inicialmente a gente não deve utilizar, mas conforme o jogo vai avançando, que vai aparecendo os monstros, a gente vai usar para isso. Bom, pessoal, aqui tem a cartinha rapidinho aqui do monstro, tá? Esse é o Ruler, que eu acabei traduzindo como uivador, porque ele grita. Basicamente essa numeração, essa tabela de ações que ele tem. A gente joga sempre um dado para saber o que ele vai fazer. Se ele se mover, ele joga um D6 e se move. Se ele for atacar, esse turret é para acerto. Ele precisa tirar 6 ou mais. No caso, que é um D6, ele só acerta se tirar 6. Ele tem um save roll, que seria aqui na verdade ele não tem, é nono, ele não tem. No caso, o save roll, quando ele é atacado, ele pode jogar para ver se ele consegue se defender. Aqui no caso ele não tem nada. Em Rage, eu traduzi como fúria. É a quantidade de fúria que ele tem. A gente vai usar essa definição, às vezes, para saber a ativação, quem é ativado primeiro durante o jogo. Cada monstro vai ter isso um pouquinho diferente, tá? Ó, vou pegar um DPA. Olha lá. E também é uma outra tabela única dele de ações. Ele também joga um D6 e anda. Para acertar aqui, ele é mais forte. Ó, ele acerta com 4 ou mais. Ele tem um save roll. Então, quando ele é atacado, ele pode tentar se defender. Ele tem que tirar 4 ou mais para se defender. E a raiva dele, ou fúria, ele é 4. Nível, né? Bom, tem os 4 monstros. A gente vai utilizando essas fichas depois e vai apresentando. Bom, marcadores, a gente tem vários, também eu vou apresentando conforme a gente for configurando. Bom, pessoal, com relação ao dado D6, quer dizer, os dados de 6 lados, eu sugiro um dado de cor diferente, que é porque a gente vai utilizar às vezes para estabelecer dezena, e pelo menos 3 dados aí brancos, para a gente poder fazer as jogatinas, porque às vezes vai usar 2, às vezes vai usar 3, às vezes vai usar 1, ele varia bastante aqui durante a jogatina. Quem não tem dado também pode utilizar aqueles aplicativos no celular que simulam um dado. Funciona muito bem. Aqui a gente tem essa carta grande, que na verdade são as tabelas que a gente usa para pânico. A gente joga 2 dados, tá? Por isso que vai de 2 a 12. O 2d6 soma e vê o que acontece. A mesma coisa aqui na de encontro. A gente tem uma tabela que é um manifesto de itens, que na verdade é para ver que item que a gente descobriu. E a gente tem o Armory Manifest, que é a mesma coisa, só que aí tem relação com as armas. Isso daqui, essa tabela do manifesto de armas, normalmente a gente vai utilizar quando a gente acessa o arsenal. A gente joga nessa tabela e aí ele diz exatamente o que está dentro do arsenal naquele jogo. Isso é legal porque ele vai criando uma variedade de acontecimentos em cada jogo. Então fica bem aleatório. Cada jogo que a gente faz, ele acaba se tornando único por conta disso. Isso é legal. Então deixem essa fichinha também separada. Bom, vamos lá. Agora a gente começa propriamente a configuração. Eu vou utilizar as regras, que aí vai ficando mais fácil. No tabuleiro a gente tem as salas regulares, que são essas salas brancas que normalmente tem essa numeração com ponto, que tipo 1, 4. Por isso do dado vermelho para dezena, né? Então a gente pode jogar os dados e falar, olha, 3, 6. Aí eu procuro a sala 3, 6, que aqui no caso é aqui, ó, tem inclusive uma escada. Então se eu tivesse que fazer surgir alguma coisa, numa sala regular eu utilizaria esse método. A gente tem as salas principais, que elas estão marcadas aqui em cima, tá? Tem uma tabela. Essa tabela são 18 salas principais. Normalmente são as salas que estão em azul, tá? Então essas salas com a bolinha preta com um número branco dentro e com um fundo azul são as principais. A gente tem também essas salas, vocês vão perceber que elas têm um número grande vermelho. Essas são as salas que a gente fala salas com barulho, né? ou ruído. Quando a gente tiver que fazer surgir algum ruído no barco, algum barulho, normalmente são barulhos estranhos. A gente faz surgir o token de barulho nessas salas. Então, são as salas com numeração vermelha grande. Então, salas regulares,
salas principais e salas com barulho. Às vezes nas regras vai ter algumas colocações de salas ao ar livre, tá? Essas salas ao ar livre são essas salas aqui no deck superior, aonde na verdade não é interno ao barco. Elas não têm linha tracejada em volta. Então, essas daqui são todas salas, áreas abertas. Então, sempre que vocês escutarem alguma coisa das regras que pede, por exemplo, na crise principal, isso já está traduzido, tá, pessoal? Eles não são humanos. A gente vai ter uma missão. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ó, eles não são humanos. Deep Ones estão vindo a bordo com a intenção de matar ou abduzir qualquer um do navio. Alguém deve ir à sala de rádio, que é número 14. A sala de rádio, ela tá aqui, ó, 14. Na dúvida dá para olhar a tabelinha lá, é uma sala principal. E mandar uma mensagem para o navio Columbia, usando uma ação que chama Usa Rádio. Quer dizer, ele tem que fazer um teste de habilidade e passar dentro dessa sala. Porém, isso não vai ser fácil. Um tripulante também deve lançar um sinalizador do Open Space 7, quer dizer, de um espaço aberto 7 ou 6 no deck principal. Aqui no caso, vocês vão perceber que assim, a gente tem que fazer duas coisas. Eu tenho que mandar um tripulante para a área que tem o rádio. Ele tem que mandar a mensagem. E eu preciso de um tripulante que fique numa área aberta, que é o que eu falei daquele espaço. Ó. Open Space seria esses que não tem nenhuma parede. Espaços abertos. Aqui no caso ele pede para tem que ser no 6 ou no 7. Então é nas pontas do navio. Ó. Ou aqui ou aqui. Aí o tripulante se posicionando aí e estando com o sinalizador, ele atira para o alto exatamente para chamar o outro navio Columbia. É um sinalizador. Deixa eu ver o que mais tem escrito aqui. Se você puder abandonar o navio antes disso, faça. Porém, se lembre, outras crises, outras cartas de crise podem ainda causar um game over, um final de jogo. Aí a gente tem uma falha, que significa se eu não conseguir executar isso daqui até o 24º turno, ó, ninguém vem em seu resgate. Aqueles que tiveram sorte foram mortos rapidamente. O restante foi abduzido e usado como comida ou com propósitos de reprodução. Mare Istra está afundando. Game over. Pessoal, eu sei que o texto em inglês ele atrapalha, por isso a gente já tem a tradução. Então todas as cartas de crise, acho que são 20 que tem lá, ou 12. Todas estão traduzidas, é só olhar nas regras. Bom, como eu vou jogar solo, eu vou jogar com 2 tripulantes, tá? Como que funciona, pelo menos, o método aleatório para selecionar eles? Lógico que a gente pode selecionar também para ir experimentando. Bom, pessoal, eu estou selecionando 2 cartas do Manifesto da Tripulação, Crew Manifest, que essa é a forma que o Bojan pede para que a gente selecione os tripulantes. No caso, eu vou jogar com 2 tripulantes, tá? Então eu vou sortear o primeiro. Eu peguei 2 cartas, a gente vai virar elas. Aí eu escolho uma delas que eu queira jogar. Ó, tem o Temba, ele é Coal Trimmer. Coal Trimmer, se não me falha a memória, é carregador de carvão ou cortador de carvão. Ele começa, olha lá embaixo qual é o item ou habilidade dele. Ele começa com um shovel, ele começa com uma pá. Então eu posso selecionar uma pá ali que tem uma função de arma, tem algumas funções dentro do jogo. O Ivo Lopaski, aqui no caso ele é um sailor, ele é um marinheiro. Ele começa com uma pequena faca, que também está lá no item, então eu posso pegar ela e utilizar. Bom, eu gostaria de jogar com o Temba. Então, como que funciona? Eu vou pegar 4 dados, que são as 4 status que o personagem tem, que é o status de movimento, que é o Move. Ele tem a habilidade, que é Skill. Ele tem uma quantidade de sanidade, que é o Sanity. E ele tem uma quantidade de sorte, que é o Luck. Então, eu tenho 4 números que eu vou ter que estabelecer, esses status. Eu jogo 4 dados.
Então agora, eu quero jogar com ele. Eu vou pegar 4 dados. Saiu 4, 5, 1 e 2. Eu posso distribuir esses dados em cima desses status. Tá? Aí vai depender do tipo de estratégia que eu queira. Por exemplo, esse 2 e 1 ele é fraquinho. Se eu não gostei desses dados para colocar no Temba, eu posso rerolar todos, só que aí eu sou obrigado a pegar o segundo personagem. Então, se eu não for usar esses dados porque foram ruins, eu descarto o Temba que eu tinha escolhido, aí eu jogo de novo, eu sou obrigado a ficar com os dados que saírem. E aí eu preencho o segundo personagem. Aqui no caso, 4, 5, 2 e 1. Eu vou ficar com esses dados e eu vou jogar aqui com o Temba. Então eu estou colocando de volta aqui o Ivo Lopasic no deck. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Vou separar 2. Vou olhar em o Mate Kovac. Ele começa com um screwdriver, é uma chave de fenda, ele é um engenheiro. Também ele é bem útil em algumas crises. Eu tenho o Kaslar Pazur, ele é um pescador. Ele começa também com uma faca de bolso. Bom, aqui no caso, eu gostaria de jogar com o engenheiro. Então eu vou deixar ele separado aqui. A gente vai fazer isso daqui a pouco, tá? Deixa eu só colocar o Temba, jogar os dados dele. Depois, pessoal, quando for fazer a partida, aí eu jogo isso de novo, é só para entender. Bom, a parte de move, de movimento, eu tenho que selecionar um dado. Skill, Sanity e Luck. Eu vou deixar a habilidade dele em 5. Eu vou deixar a sanidade em 4. Eu vou deixar a Luck em 2, quer dizer, ele vai ter 2 de sorte. Até aqui tudo bem. O Move, ele segue uma regrinha um pouquinho diferente. Deixa eu até abrir aqui, que aí fica mais fácil e eu não falo besteira para vocês. Bom, Move, movimento. Representa quantas salas e espaços o personagem pode se mover. Para uma rolagem de 1, o personagem poderá se mover apenas um espaço, ou sala, né? Para um lançamento de 2 a 4, o valor de movimento é 2. Para um lançamento de 5, o valor de movimento é 3. E por último, para um lançamento de 6, o movimento é 4. Bom, pessoal, então como a gente tirou 1, seguindo essa tabelinha que está aqui, ó, rolagem de 1, o personagem poderá se mover um espaço. Então eu já coloco ali, ó. É 1, eu já transformo. Se eu tivesse tirado, por exemplo, seguindo aqui a tabela 2 a 4, eu poderia andar 2. Aí eu já, por exemplo, tirei aqui 3. Eu ia pegar e falar, então é 2. E coloco 2 aqui para saber que ele pode andar 2. Se eu tivesse tirado 6, o movimento é 4. Então aí eu ia transformar esse dado em 4 e posicionar ele aqui. Então aqui fica definido exatamente assim. A único status que precisa olhar a tabelinha para utilizar o dado é o move. E é só no início. Depois que a gente estabelece, não importa. Aqui no caso, como a gente tinha 1, equivale a 1 mesmo. Então vai ficar assim. Então é assim que eu configurei o Temba. Ó, starts with a shovel. Ele começa com uma pá. Aí eu vou lá. Vou pegar aqui o deck de itens. E a gente vai caçar a pá. Aqui. Olha lá. Pá, ele é um item, ferramenta e arma. Ó, essa ferramenta pode também servir como arma para atacar os inimigos em sua sala. Para acertar 5 ou mais. Então eu preciso tirar 5 ou mais. Porém, se você rolar um, esta se quebra e você terá que descartar esse item. Você pode também utilizar uma ação de ataque vicioso com essa arma. Esta irá matar um inimigo na sua sala, sem save rolls, quer dizer, ele não vai poder tentar se salvar. Porém, a pá se quebra e deve ser descartada. Bom, eu queria começar com o engenheiro, então eu vou ter que pegar mais 4 dados.
Vou jogar aqui com os mesmos, tá, pessoal? Vou separar. Olha só, aqui eu já teria marcado. Uma sugestão é, se vocês tiverem com envelope aquelas canetinhas de apagar, pode fazer a marcação aqui também. Então eu já estou deixando o Temba e a Pá aqui do lado. Quando a gente for fazer a nossa jogatina oficial, aí eu rolo esses dados. Vamos tentar ficar aqui com o engenheiro. Estou jogando os 4 dados. Opa, esse já saiu bom, ó. 5, 5, 4, 1. Vou distribuir assim. Eu quero 5 de habilidade. A sorte dele vai ser 5. A sanidade eu vou manter 4. E aí eu olho aquela tabelinha. Eu tirei, sobrou 1. 1 na tabelinha do movimento lá equivale a 1 movimento. Então eu não vou precisar mudar. Eu já deixo ele aqui. Então ele ficou com 1 de movimento, 5 de habilidade, 4 de sanidade e 5 de sorte. Lembrando que se eu não gostasse desses dados, saísse muito baixo, eu poderia rerolar, mas aí eu teria que pegar o segundo jogador aqui, né, o segundo personagem, ia ser obrigado a ficar com ele e com os dados que eu joguei. No caso do engenheiro, ele começa com o Screwdriver, que é a chave de fenda. Então eu já estou deixando ele aqui, estou pegando de novo o baralho de itens e a gente vai caçar a chave de fenda. Tem item pra caramba aqui. Tem item repetido, tá, pessoal? Aqui. Vamos lá. Ó, Screwdriver, chave de fenda. É um item, ele é uma ferramenta e uma arma. Enquanto você tiver esse item, todos os testes de habilidade dentro da sala de gerador, Engine Room, a sala do rádio e o Machine Shop podem ser rerolados até 2 vezes. Esta ferramenta também pode servir como uma arma para atacar inimigos dentro da sua sala, utilizando ela, né, to hit, para acertar 6 ou mais. Ou seja, eu preciso tirar 6 ou mais não dá para tirar, mas os 6 eu consigo. Então, se eu tirar 6 no dado, ela serviu como arma. Eu acertei o monstro. Também ele começa com ela. Hoje jogaria com esses dois, então estou deixando aqui, reembaralhando e deixando os itens do lado. Pessoal, aqui no caso, a quantidade de itens que cada personagem pode carregar, ele é igual à habilidade. Então, por exemplo, se o Temba tiver 5 de habilidade, ele pode carregar até 5 itens. Mesma coisa, se o outro personagem tiver, por exemplo, 3 de habilidade, ele pode carregar só 3 itens. Aqui a gente já está começando com 1. Separem a carta, então, de crise inicial. Por isso que eu deixei a marca, tá? Porque ela já começa ativa. Essa vai ser a nossa crise inicial. A gente já vai tentar resolver ela. Vou deixar ela aqui, ó. Bom, a gente vai criar agora o deck de eventos, tá? O deck de eventos, a gente não vai utilizar todas essas cartas do evento. E também não vai utilizar todas as cartas de crise. Precisa pegar 22 cartas desse deck de eventos. Tem mais, tá? Por isso que cada jogo acaba sendo único. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Pronto. Vou deixar isso daqui separado. Vou usar nesta partida essas 22 cartas de evento. Beleza? Agora a gente vai fazer assim. Eu vou pegar 3 cartas sem olhar. Então, ó. 1, 2, 3. Vou selecionar também de forma aleatória uma carta de crise, que é a carta com caveira vermelha. Vou colocar essas 3 cartas que eu selecionei em cima dela. Então isso vai formar um pequeno deck. Vai ter 3 cartas de evento normal e uma crise depois deles. Eu vou fazer isso de novo, tá, pessoal? Então, ó, peguei uma carta de crise e vou colocar 3 cartas de evento normal. Agora o que eu faço? Eu coloco esse mini baralho, né, que está com as 3 eventos normais e a crise, sobre o outro pequeno. E esses dois sobre o deck de eventos que a gente selecionou. Então aqui no total vai ter 24 cartas, tá? Se vocês olharem, é isso mesmo, ó, são 3 eventos, uma crise. Depois mais 3 eventos
e a crise que a gente selecionou. Esse é o deck de eventos que a gente vai utilizar. Ele já está montado, deixa ele separado. As demais cartas de evento a gente não vai utilizar nessa partida. Olha o calhamaço. Deixa lá guardadinho para não misturar. Agora a gente vai ter que configurar, são 20 tokens de caixa. Eu vou deixar eles separados aqui. E aqui no caso, pessoal, são esses tokens daqui, tá? A gente vai ter que configurar eles no navio inteiro. A gente vai precisar de 2d6, tá? Normalmente agora um de uma cor e outro de outro, exatamente para a gente conseguir a dezena e a unidade para colocar nas salas regulares. Eu estou aqui com os 2 dados. A gente vai começar, são 20, tá? Então aqui tá certinho, não vai sobrar nenhum. Essa parte é um pouquinho chata, então eu vou acelerar. Vou fazer as primeiras aqui, depois eu acelero o vídeo. Então, olha lá. 5, 5. Então, 5 de dezena, 5 de unidade. Vamos buscar a sala 5, 5. Aqui, ó. É bem na escada. Eu vou colocar essa caixa aqui. Vamos fazer de novo. 2, 6. Vamos lá procurar 2, 6. Aqui. É uma sala regular, já tá aqui, ó. Opa, gatinha vindo. Hoje ela tá participando aqui da partida. Ela devia ser um dos monstros desse barco. De novo. 6, 4. Vamos tentar localizar. 6. 6, 3. 6, 4 aqui. Dentro da sala 6, 4, ela é uma sala principal porque ela está aqui com a bolinha 12, olha lá, e está marcado lá, ela tem um nome, é uma sala que tem uma função. E ao mesmo tempo ela também é uma sala normal porque ela tem a numeração aqui. No caso 6, 4 que a gente ficou, eu escolho o espaço interno onde eu quero colocar, tanto faz. Eu vou colocar aqui, pronto. Bom, pessoal, vou configurar o restante e eu vou acelerando o vídeo, tá? Pronto. O que eu esqueci de lembrar é que, assim, no caso das caixas, elas podem se acumular dentro das salas. Então, olha, por exemplo, aqui na sala 2.5, eu tenho 2. Ali em cima também, na sala 4.1, eu tenho 2. O local exato, se a sala tiver divisão de espaço, tanto faz, tá? Porque, na verdade, o personagem, quando ele entra na sala, ele já pode checar essas caixas. Ele não precisa estar exatamente no espaço. Esses espaços basicamente são utilizados para contar os movimentos. Vamos ver agora a próxima configuração. Bom, eu já vou pegar as duas fichinhas na verdade os marcadores do Mate Kovac e o Temba, que seriam as miniaturas, né? A gente tem aqui, acabei de encontrar, aqui está o Temba, que ele é relacionado lá com carvão. Também já vou deixar aqui separado. Os outros, como a gente ainda não encontrou, não sabe se eles estão vivos ou mortos, eu já vou guardar. Durante o jogo, pode ser que a gente encontre eles vivos e eles entram em jogo, no caso, comandados pela pessoa que encontrou. Então, o jogador que encontrou pode controlar ele. Aqui no caso, como eu estou jogando solo, se eu encontrar alguém vivo, ele entra no time. A única coisa é que ele já entra com uma carta de maldição, tá? Normalmente essa é a regra. Bom, a gente tem os dois marcadores de barco, tá? Na verdade, de salva-vidas. Eles têm dupla face, que é um para destruído e outro para ativo. Eles não entram agora, tá, pessoal? Eles vão entrar só depois mais para frente do jogo. Quando a gente ativa a última crise do deck de eventos, a gente ativa isso daqui. Então, mantém eles do lado que a gente ainda não vai utilizar. Eu vou pegar os dois marcadores
dos jogadores, estão o engenheiro, o Matt e o Temba. E agora a gente vai colocar lá em cima na sala 3, olha, é uma sala principal. Se vocês olharem lá a tabelinha, está como Safe Room. Ele seria uma sala que fica lá embaixo, na parte do porão do navio, e ela é inteira lacrada, é como se fosse um cofre, tá? Ela é blindada. Então os personagens eles começam aqui. Na historinha, basicamente, o que a gente pode colocar, que eu gostei, é assim: quando teve o acidente do navio, ele bateu no Recife, o barco encalhou, começou a entrar água, né? Ele está ali preso. Começou a ter uma invasão desses monstros. Os personagens que estavam próximos daqui conseguiram se refugiar e trancar a porta. Os demais, ou seja, os outros, nesse caso 18, eles estão no navio. A gente não sabe o que aconteceu. Então a gente só está escutando aquele monte de barulho, grito, urros dos monstros, e daqui a pouco tudo isso vai ficar quieto. Quando ficar em silêncio, aí a gente vai criar coragem, abrir a porta, que ela está trancada, para começar a ver o que aconteceu no navio e o que a gente pode fazer. Eu gostei dessa temática. Bom, eu estou devolvendo os personagens aqui que a gente não utilizou. A gente vai precisar de um marcador que vai ficar aqui no Turner Track, tá? Exatamente nessa pista de turnos, que são as horas que a gente tem. Eu escolhi um dado aqui, eu vou deixar. A única coisa que eu vou deixar ele aqui, ó. Vai ficar como hora 1, tá? A gente vai precisar de um marcador menorzinho, que ele vai ficar exatamente aqui na ficha de presságio. Então já estou colocando aqui. Fica no primeiro, depois ele começa a andar e seguir, lembrando que isso é cíclico. Quando ele chega aqui, a gente continua voltando. A gente já estabeleceu a dificuldade do jogo com essa carta daqui, que é a carta que vai revelar os monstros que a gente está escutando os barulhos. A gente já estabeleceu a carta de crise inicial, que na verdade já pegou, né? Já leu o que tem que fazer, ela está aqui. A gente vai pegar agora os 4 tokens de lock, não é exatamente bloqueio, seria como trancado, que são essas aqui, ó. Ele já tem o desenho de um cadeado. São 4, tá? O jogo ele vai iniciar, por isso que eu coloquei as bolinhas. A sala do gerador está trancada. A sala de rádio, óbvio que a gente precisa chegar nela, ela está trancada. Eu vou ter que achar uma forma de abrir. A gente tem a cabine do capitão, que é o 16, que também está trancada. E a gente tem o Armory, que é onde tem as armas, né? Também está trancada. Então são só essas 4 salas trancadas nesse momento. Bom, agora a gente coloca os marcadores de encontro, tá? Que são esses marcadores daqui com um tentáculo. A gente vai seguir uma certa regrinha aqui para colocá-los, tá? Eu estou de novo aqui nas regras. Eu tentei deixar o marcado a tradução e algumas anotações para facilitar. Ó, por fim, coloque 24 tokens de encontro. Então, tem mais tokens de encontro para serem impressos. Então, separe em 24. E vamos lá, ó. Apenas um por sala é permitido, tá? Então só vou poder colocar um por sala. Se tiver, no caso, já uma caixa, não tem problema, pode colocar em cima dela. Mas eu só posso ter um encontro por sala. Agora a gente vai colocar um encontro em cada sala normal, lembrando que o normal é essas que tem o ponto, ou de barulho, que é essas que tem a numeração grande em vermelho. No porão. Vão ser 10 tokens no final. E eu não vou colocar nenhum token de encontro nas escadas ou nas salas principais, que são essas salas com a bolinha preta e o número e fundo azul. Então vamos lá. Então, ó, 5, 2, aqui, 4, 5, 6, 7, 8, escadas não, 9, 10. Feito. Então eu preenchi o deck, o porão.
tá? Com 10 tokens, cada um numa sala regular ou aqui nas salas de barulho. Não coloca nas escadas nem nas salas principais que tem fundo azul. Lógico, também não entra aqui no 3, ó, que ela é uma sala principal, tá marcada lá. Bom, agora a gente vai para o deck intermediário. A gente vai fazer a mesma coisa. Aqui vão 11 tokens. Então vamos lá. Na escada não. Então 1, 2... Isso aqui são espaços, tanto faz, tá? É a mesma sala, só que ela tem 2 espaços. Escolhe onde vai colocar. Então 3, 4, 5, 6. Salazinha azul não. Escadas não. 7. Isso daqui essa área toda é uma sala só. Ela só tem 3, 4, são 5 espaços. Aqui tem uma escada, só eu não posso colocar nessa área da escada, mas na sala eu posso colocar. Então está entrando aqui. Então 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sala em azul, não, porque é uma sala principal. Assim, aqui também, ó, o 5 é uma sala, já estava esquecendo. É uma sala de barulho, mas a gente coloca também no encontro lá. Vão sobrar 3 marcadores dos 24. Agora, dentro das regras atuais, a gente coloca eles aqui no upper deck, no deck principal, né, o deck superior. Nas regras do Bojan, dessa versão, está pedindo para colocar em sala específica, regular, que é a 1, 2 e 1, 3. No vídeo que a gente tem, ele fala que pode colocar onde quiser. Eu vou seguir as regras daqui, tá, pessoal? Então, olha, eu vou colocar na sala 1, sala regular. Aqui, inclusive, é um espaço aberto, ó. 1, 2 e 1, 3. Pronto. Eu estou seguindo as regras aqui. Quem quiser colocar de forma diferente, coloca. Então, foram 24 tokens de encontro. A gente está colocando eles, partindo lá do porão, nas salas regulares, que são essas brancas com a numeração de dezena e unidade. E a gente coloca também nas salas de barulho, que são as salas que têm um número vermelho grande. Só não é para colocar em locais com escada ou nas salas azuis, que são as salas principais. Então, aqui foram 10 no deck intermediário, 11, e as 3 que sobraram a gente colocou aqui no upper deck, no caso seguindo as regras na sala 1, 1, 1, 2, 1, 3, lembrando que a 1 é uma sala, mas ela está em espaço aberto, porque ela não tem contorno, né? Não tem o contorno preto, então define isso como um espaço aberto. Agora parece que não tem sentido, mas vocês vão perceber que tem sim depois. Bom, a gente tem mais 8 tokens de encontro. Esses 8 tokens, a gente já separei aqui, a gente vai distribuir eles agora sim nas salas principais. É que se vocês olharem, são 18 salas principais. Eu vou sortear de forma aleatória e vou posicionar esses 8 tokens nelas. Lembrando que eu não posso colocar 2 tokens no mesmo, 2 tokens de encontro empilhados. Só pode ter um por sala. Então, se por acaso a gente sortear a mesma sala, esse token não entra, ele fica lá no suprimento. Bom, então eu separei os 8 aqui, vendo que ele começa na sala 3 e vai até 18, exatamente porque aqui eu só preciso jogar 3 dados. Eu uso exatamente 3 dados D6, vou somar, eu não preciso dividir. Então, olha só, 4, 4, 2, então 8, 9, 10. Então, o primeiro vai na sala 10. A sala 10 é uma machine shop. Vamos só localizar ela aqui. Lembrando que elas estão em azul, tá? 10 está aqui. Cinco, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sala 11. A sala 11 é o Engine Room. Vamos localizar. Aqui.
Um, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caiu 10 de novo. 10 é o Machine Shop. A gente já tem ali, então não entra, vai ficar lá no nosso saquinho de suprimentos para utilizar. Agora a gente vai, para finalizar a configuração, colocar um marcador de barulho. O marcador de barulho, eles são esses aqui, ó. É uma orelha. Elas têm uma numeração que vai de 1 a 4, que é prioridade de ativação. Então a gente vai pegar o primeiro, que é o primeiro que vai entrar em jogo. Então é o que tem o número 1. E a gente vai posicionar ele, né? De forma aleatória também. No caso, a gente vai posicionar, sempre que for aparecer um novo token de barulho, eles entram nas salas de barulho, que são as salas que têm a numeração grande vermelha. Como elas vão de 1 a 12, na verdade vão de 2 a 12, a gente joga 2 dados. Então joga 2 dados e soma. Ó, 5, 6. Então vamos achar a sala 6. Ó, tá bem aqui no upper deck, no deck de cima, né, o deck principal, do topo, e numa área aberta. Ó. Então tem um barulho que a gente escutou aqui nesta sala. Esse barulho a gente não sabe o que é. Quando ele for revelado, que a gente vai jogar aqui na fichinha de surgimento de monstros pelo barulho. Então ele fica ali. No caso, pode ter mais de um token de barulho na mesma sala, tá? Não tem problema. O único limitante aqui é realmente os tokens de encontro, que só pode ter um por sala. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Deixa eu ver. Pronto. A gente definiu o jogo inteiro. Então, só relembrando de forma rápida, a gente preparou o deck de eventos. Lembrando que a gente pegou, acho que foram 22 cartas de caveira, que são os eventos. As outras a gente já tirou do jogo. Separou 2 cartas de crise. Pega 3 cartas do deck de eventos, coloca sobre a de crise e deixa separado. Repete, mais 3 cartas de eventos sobre outra carta de crise. Pega esse pequeno deck de 4 cartas, coloca sobre o outro de 4 cartas e esses dois em cima do nosso deck de eventos. Tá? Então a gente vai ter 3 cartas brancas de evento e uma crise, mais 3 cartas brancas e outra crise, e o restante das cartas. A gente vai ter um deck formado de 24 aqui. Isso foi a forma que a gente construiu o deck de eventos dessa partida. Aqui é o deck de tripulação, deixa ela separada aqui, tem que ter os 20. A gente já fez lá a seleção dos nossos. Malefício, né, ou maldição, tá aqui. A gente também já deixou separado. As de crise estão aqui separadas também, as outras, que provavelmente a gente não vai utilizar, mas é bom deixar preparado. Tem também esse deck que são das armas. A gente não precisa mexer nele porque eles só vão ser revelados a hora que a gente entrar aqui na sala de Armory. Seria exatamente a sala 5 que está marcado lá, que é a sala de armas, que ela está trancada. Quando a gente entra lá, a gente joga numa tabelinha para descobrir o que tinha lá dentro que a gente vai poder utilizar na partida. Já tem um marcador aqui na trilha de turnos, que são 24 turnos, o equivalente a 24 horas, que é quando termina o jogo, tá? O que mais a gente fez? A gente separou aqui os personagens, separou os itens iniciais deles, já peguei a carta de crise inicial que está aqui, que a gente já sabe, eles não são humanos. Bom, a gente configurou as caixas. A gente já posicionou os 2 marcadores dos jogadores aqui na sala 3, que é a Safe Room, né? A sala segura, que é essa sala vermelha, que aqui os monstros não conseguem entrar, ela fica trancada. Então a gente está protegido ali. A gente configurou os itens de encontro, seguindo as regrinhas lá que está no manual, que são todas as salas regulares, menos aonde tem escada e as salas principais, tá? E as salas aqui de barulho também tem um encontro. A gente fez isso nos 3 decks, tá? Como a gente faz de baixo para cima, quando chega aqui em cima vai sobrar 3
Esses 3 a gente coloca no 1, 1, 2, 1, 3, seguindo a regra. Vai ter mais 8 tokens. Esses tokens a gente vai colocar nas salas principais, que tem 18 salas. Então a gente vai sortear usando 2 dados e posicionando. Lembrando que não pode ter mais de um token de encontro em cada sala. Então se sair repetido, a gente simplesmente guarda o token lá na nossa reserva. Aqui já tem um marcador também na trilha de presságio. A gente colocou também os marcadores de sala trancada, seguindo as regrinhas lá. Então tem são 4 marcadores. A sala de armas, o armory está trancado, o gerador está trancado, a rádio está trancado e a cabine do capitão está trancada. Tá? A gente vai precisar de chave para abrir essas portas ou algum equipamento, algum item que a gente consiga arrombar a porta. Bom, pessoal, basicamente é isso. A configuração dele é um pouco confusa no início, mas depois vai ficando mais fácil, ainda mais com o manual. Só lembrar, tá? A gente vai usar 3 dados D6, que eu acho que é o suficiente, mas vai ter momentos que a gente vai precisar usar 2. Vai ter momentos que a gente vai precisar usar os 3. Vai ter momentos que a gente vai precisar daquele dado colorido para ser a dezena e um outro para a unidade. E segundo as regras, a gente precisa de um D20. Mas na prática eu não precisei dele até agora, viu? Porque aqui nas tabelas, a gente tem a tabela de encontro, ela vai de 2 a 12. Então jogando 2d6 já dá certo, tem até marcado. O pânico também, 2d6. O item manifest, 3d6. O armory manifest é 1d6. Então, talvez tenha sido aí um ajuste do Bojan mais atual. De qualquer forma, é isso, tá, pessoal? Próxima gravação eu vou reconfigurar isso e aí a gente começa uma gameplay. Um abraço!